Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Irritado, o imperador berra: insolente! Eu sou o governante aqui, o imperador. Meu decreto é a palavra. Zuofan, como ousa questionar minha autoridade? E o mestre Leng cogita. Depois de tanto tempo de paciência, o imperador está finalmente agindo. E a princesa implora: Pai imperial, por favor, se acalme. Eu e a Xuanger somos irmãs. Mesmo que tenhamos o mesmo marido, tudo bem. De qualquer jeito, meu segundo irmão não combina com a Xuanger. Por favor, retire seu decreto e não desconte sua raiva. E o imperador fulmina. Yongnin, silêncio. Completamente irritado, ele brada: já tive o suficiente da moral vinda de Zuofan. Ele feriu gravemente a delegação, destruiu a casa de um príncipe, minou minha autoridade, desrespeitou o tribunal, é impetuoso, arrogante e violento. Em tal dia abençoado, eu quis fazer dele meu genro. Ainda assim, ele recusou minha ordem. Um criminoso como ele é uma praga nesta terra. E a jovem Lianer observa: por que eles o deixaram viver se ele é um criminoso no corredor da morte? Não é como se eles tivessem acabado de descobrir sua natureza maligna. E o Prota sorri, declarando: Vossa Majestade não parece me considerar muito. Então não tem por que eu permanecer aqui. Vamos! E o imperador, completamente transtornado, vocifera: Zuofan, você se acha demais, me mostrando desprezo? Você não vai escapar tão fácil. E o Prota olha para ele, sorrindo e provocando: Ó, quem eu me pergunto em toda Tianyu consegue me parar? E o imperador retruca: Zuofan, você é arrogante demais. Sempre haverá alguém melhor do que você por aí. E ordena: peguem-no. O Gu Santong é mostrado adentrando o local e gritando: Velho Bocó, não esqueça do ingrediente de 6º grau. Ele lança um soco em direção ao Prota, que contra-ataca utilizando a mão de Killing. Os dois ataques se chocam, causando uma grande explosão. O Prota recua e encara o Gu Santong, que sai da névoa fazendo um barulho de desgosto. O Yun-hai se espanta. E o mestre Leng deduz: o imperador estava preparado para liberar o pequeno monstro desde o começo. O mais selvagem dos dragões divinos, o invencível Bihai, Gu Santong. E o Santong, irritado, rosna: o velhote nunca me mandou capturar alguém. Vamos ver quem é o poderoso. Ele então se espanta, mas o Prota aparece rapidamente, impedindo ele de terminar a frase e avisando: em alguns movimentos, vou falsificar minha derrota e você deve me perseguir. Ele acerta o soco, lançando o Gu Santong para trás. Ele explode o telhado, voando para fora. O Prota o persegue e o Santong ri, se preparando para atacar. Ele acerta o Prota, um soco passa perto do rosto e o Prota contra-ataca. O Gu Santong ri novamente, doidinho. A explosão acontece no céu. O pessoal observa e o jovem mestre, boquiaberto, reflete. Os Quanhong são duros, alguns dizem. Os Quanhongs têm ferro, relatam outros. Mas comparado a esses dois monstros, somos simplesmente fracos demais. Ele observa o imperador ponderando: se toda Tianyu é desse jeito, como podemos invadi-los? O imperador observa o confronto, avaliando: apesar da força de Zuofan e Gu Santong parecer igual, Zuofan tem apenas um braço, e seu corpo não pode utilizar seu verdadeiro poder. Gu Santong nasceu com força inata. Então, com o tempo, Zuofan definitivamente cairá em desvantagem. O Santong, aproveitando a luta, cerra os dentes, preparando um soco. O Prota se espanta. Ele é acertado e jogado contra o chão, que se racha todo com a queda dele. Ele semicerra os olhos, não gostando do ataque, e, irritado, resmunga: esse garoto está definitivamente fazendo isso de propósito. Parece que ele realmente deseja lutar comigo. O Gu Santong rapidamente sai da fumaça, preparando um ataque. Ele gargalha, clamando: lá vou eu, toma essa! E o Prota utiliza o olho, raciocinando: de novo? Uma explosão enorme acontece. Santong é mostrado no meio da fumaça. Ele observa o local, questionando: cadê o pai? O pessoal do clã Lu observa, e o Prota é mostrado com a santa no colo. Ele parte com tudo disparando. Eu não posso me dar ao luxo de brincar com esse pequeno monstro. Vamos!
E o Santong conclui: é o sinal do pai para recuar. E o imperador ordena: parem-no! Os guardas são mostrados em volta do prota. Ele utiliza o olho, sumindo, e o pessoal se espanta. O quê? Ele sumiu. O prota utiliza as asas enquanto o príncipe alerta. Não, essa é a asa fantasma do mar. Cuidado. O prota solta uma aura. O pessoal começa a cair, enquanto o Gu Santong detona. Ralé inútil. Vocês arruinaram meus ingredientes de 6º grau. Ele salta e ameaça. Assim que eu terminar de capturar ele, descontarei minha raiva em vocês. O imperador observa sombrio e aponta, determinando: guardas! O clã Luo falhou em defender seu caráter, conspirando com os selvagens do Zhuo Fan. Capturem-nos! Yun Hai e o pessoal são mostrados acuados e os guardas confirmam: sim, senhor. Mas do nada, umas fumaças pretas surgem, risadas ecoam. Os guardas observam sendo puxados e um deles implora: o que diabos? Me ajude! O imperador fica perplexo com a cena. Os 4 diabinhos são mostrados e proferem: o clã Lu não tem um governante Zhuo agora, mas nós, os 4 demônios heróicos, tomaremos seu lugar. Peçam ao chefe antes de mexer com os seus cachorros. E o Yun Hai reflete: eu não acredito que seja apropriado usar a frase peçam ao chefe antes de mexer com os seus cachorros. Aqui. E alguém indaga: sobre os pés do imperador? Como ousam agir assim? O cara mascarado é mostrado. Ele utiliza a corrente, acertando os demoninhos. Uma explosão acontece. Eles são jogados para trás. E o diabinho de cabelo vermelho reclama: impossível. Falhamos completamente. Como pode nos acertar? E o mascarado declara: seus 4 merdinhas. Vocês podem ter pertencido a uma das 3 seitas guardiãs do Império antes, mas isso não lhes dá o direito de fazer o que bem entenderem. E o primeiro-ministro, boquiaberto, identifica o 4º pilar, o capitão da Guarda das Sombras, o Rei Sombrio do Inferno. E o mestre do Estado Regente cerra os dentes murmurando: Rei Sombrio? É a primeira vez que o vejo. Não esperava que fosse tão forte. E o pessoal Quan Hong considera: Tian Yu mostra um monstro depois de outro. Tal cena. Isso não é o que queremos ver. E os diabinhos insistem: irmão mais velho, eu não posso aceitar isso. Vamos de novo. E o outro concorda: vamos. Eles então atacam, vociferando: se não deixarmos este bastardo em pedaços, então não somos os 4 demônios intrigantes. E o mascarado encara-os dizendo: vocês se superestimam. Ele utiliza as correntes, acertando-os. E um dos diabinhos avisa: irmão mais velho, não vamos conseguir. Vamos vazar. E o líder berra: esse cara é muito casca grossa. Bora dar o fora. Eles partem gritando: não se preocupe, jovem mestre Lu. Vamos encontrar Zhuo Fan para ele te salvar. E o mascarado provoca: esperem, 4 demônios intrigantes. Vocês não iriam me deixar em pedaços? Agora estão com medo? E o líder dos demoninhos alega: somos membros no clã Lu. Não temos mais nada a ver com a seita do demônio amaldiçoado. Vamos te deixar ir dessa vez, mas da próxima vocês vão ficar em pedaços. Ele então se espanta e pousa à frente do cara. Ele joga uma pedra na cabeça dele e parte zombando: adeus, fantasma preto. E o cara mascarado se irrita, ficando louco e esbravejando: aqueles desgraçados. A senhorita, sendo encurralada, constata: ah, estamos cercados. E o Yun Hai assegura: se acalmem. Ele cerra os dentes declarando: não é grande coisa. Ele lembra do que o prota falou anteriormente e o imperador supõe: o jovem líder do clã Luo não é simples, ele foi bem treinado. E alguém chama: pai imperial. O príncipe herdeiro é mostrado e anuncia: o clã Luo se rebelou. Eles devem ser executados para apaziguar o povo. Por favor, execute a sentença deles. E o príncipe gordinho, preocupado, intercede: pai imperial, a causa da perturbação de hoje cai apenas sobre seu governante. Os outros são inocentes. Pai imperial, você não deve descontar sua raiva nos inocentes. E a princesa suplica: sim, pai imperial. O jovem mestre e a senhorita não têm nada a ver com o ocorrido. O coração de vossa majestade é imenso. Por favor, deixe-os ir. O imperador, sombrio, semicerra os olhos, questionando:
Você, o herdeiro do trono, como cuidaria da situação? Príncipe herdeiro? O príncipe herdeiro se espanta e sorri, imaginando: herdeiro, você por acaso sequer pensou em me dar algo? E responde: pai imperial, em minha opinião. Ele cumprimenta e opina: o governante do clã Luo, Zhuofan, realmente mentiu e cometeu desavenças, sempre diminuindo a autoridade alheia. O regente da prosperidade não consegue contê-lo. Portanto, deixar o clã Luo receber a culpa por sua má conduta seria imprudente. O imperador encara-o e ele continua: porém, a atitude vil de Zhuofan acontece graças à disciplina inadequada do clã Luo. Eles carregam sim um pouco de culpa, ao meu ver. Sombrio, ele sugere: é melhor segurarmos o clã Luo até Zhuofan ser capturado, antes de distribuir a sentença para ambos. E o imperador decide: faremos como o príncipe herdeiro falou, e se virando decreta: guardas, levem o clã Luo e os observem cuidadosamente. E o primeiro-ministro sorri, concluindo: o imperador planejou os acontecimentos de hoje desde o começo, assim como o final. Ele apenas pediu a opinião alheia para encobrir seu desenvolvimento, e dessa forma, o impasse tripartido foi quebrado. O tumulto de Zhuofan no Palácio Imperial é ao mesmo tempo grande e pequeno. Pequeno já que apenas custou a vida de um homem, e grande porque impacta todas as casas. Acredito que o imperador vai usar a perturbação em Tianyu como desculpa para expurgar a terra. Sua ambição é enorme. Não imaginei que Vossa Majestade fosse mais impaciente que eu. O imperador observa e, sombrio, reflete: meu querido primeiro-ministro, o jogo apenas começou. Veremos. E o primeiro-ministro pensa: Vossa Majestade, eu não perderei dessa vez. E alguém anuncia: Vossa Majestade. É o mestre Leng que cumprimenta, indagando: poderia deixar que nós cuidássemos do clã Lu? O mestre do Estado Regente se espanta e o imperador o observa, inquirindo: Senhor Leng, por que eu daria o clã Lu para o Estado Regente? Se importa em me dar uma razão? E o mestre do Estado Regente examina: pegar o clã Luo não significa convidar problemas? E o mestre Leng sorri, cumprimentando e justificando: Vossa Majestade, o Estado Regente tem sido o líder das casas pelos últimos milênios, resolvendo qualquer disputa entre elas. Agora que existe uma oitava casa, ela ainda cai sobre responsabilidade do Estado Regente. Com olhar sombrio, ele argumenta: com os crimes hediondos do clã Luo, demanda que o Estado Regente ajude Vossa Majestade em capturar o traidor Zhuofan como um aviso e exemplo para as outras casas. E o mestre do Estado Regente o observa percebendo: é um golpe óbvio em fazer o imperador dividir o poder. Enfrentar Zhuofan é loucura, isso é verdade, mas usar ele para controlar as casas, sem que a família imperial se intrometa no processo, é um grande plano. Ele sorri, avaliando: a cabeça do Sr. Leng realmente pensa depressa. Esse é nosso inventor inusitado. E o imperador concede: já que o Estado Regente tem essa intenção, prossiga. Eles são seus para lidar com isso. E ordena: certifiquem-se de trabalhar com Gu Santong e capturar o traidor. Ele fica doidão, berrando: as outras casas também devem combinar seus esforços. Vocês estão permitidos em usar o decreto de purgação do demônio no momento certo, em conjunto com o Marechal do Gu. O Marechal do Gu o cumprimenta, sombrio, e todos proferem em uníssono: nós obedecemos o decreto de Vossa Majestade. E ele levanta a mão dispensando: eu perdi o humor para a festa. Vocês estão dispensados. Ele fica com um olhar sombrio. A cena então se volta para o cara mascarado, felicitando: parabéns, Vossa Majestade. Tudo saiu perfeitamente. Nunca sonhei que aquele astuto e conivente Zhuofan fosse ser caçado tão facilmente. O imperador fica pensativo e pondera: foi fácil, talvez fácil demais. Isso me deixa preocupado. Além do assunto com Yongnin, eu tinha muito mais truques preparados, mas inesperadamente ele mordeu a primeira isca, e isso me deixou surpreso. Ele é um homem tão impaciente assim? E o mascarado opina: Vossa Majestade deve estar superestimando muito ele, em minha opinião. E acrescenta: não foi Yongnin que o irritou, e sim o que aconteceu com Yun Xuan.
e informa: Vossa Majestade, no debate esotérico, ele enlouqueceu por uma garota. Ouvi narrarem que a senhorita Yun Xuan compartilhava as qualidades daquela garota. Isso faz com que seja mais provável ele ter se apaixonado por ela. E o imperador semicerra os olhos, especulando. Espero que sim, mas isso apenas me leva a mais perguntas. Por que o segundo príncipe propôs um casamento com a santa, incitando Zhuofan? Isso foi muito conveniente. E o mascarado justifica. O segundo príncipe tem uma mente fechada e é mesquinho. Zhuofan e a santa arruinaram sua residência. Então ele propôs o casamento apenas para irritá-lo. Ele usou o nome de Vossa Majestade para fazê-lo abaixar a cabeça, como qualquer criança. Ele correu para seu pai assim que levou uma bronca. E o imperador faz um barulho. E concorda. É, isso mesmo. E caminhando, reconhece. Esse é certamente seu estilo, apesar de suas ações me ajudarem. Ele olha para o longe e divaga. Ainda assim, fora das minhas previsões, o Estado regente se voluntariou em tomar conta da luta contra Zhuofan. Eu planejei deixar esses cachorros se morderem até a morte, mas eles se intrometerem foi, na verdade, um resultado melhor. E o cara mascarado analisa. Vossa Majestade, isso é ainda mais fácil de se entender. Leng Wuchang não é idiota, e com Zhuofan se tornando o centro do caos, o inimigo número 1 do público. Ele completa. Ele sentiu que algo estava errado, e não quis ser passivo. Ele não quer o que Vossa Majestade deseja. Liderar as 7 casas. Abrindo os braços, ele conclui. Será excelente para a campanha de expansão de poder do Estado regente. E o imperador confirma. Sim, Leng Wuchang supôs corretamente. E questiona. Mas ele acha mesmo que eu vou deixar isso acontecer? Ele aperta o punho e afirma. Veremos qual campanha se expandirá mais, a minha ou a dele. A cena então se volta para a família Luo, sendo levada pelo Estado regente, e o mestre Leng observa. Lorde do Estado, essa chance vem com riscos. Precisamos agir rapidamente. Caso contrário, assim que o imperador se livrar dos espiões em sua corte, ele vai se virar para nós. E o mestre do Estado regente concorda. Senhor Leng, você fez bem. Apesar do imperador planejar nos cansar, se não agarrarmos essa chance, ele vai engolir a todos mais cedo ou mais tarde. Agora que a família imperial está ocupada, é a melhor hora de agir. E o mestre Leng olha para a família Luo, acrescentando, sim, já que estamos lidando com Zhuofan, não podemos colocar a família imperial em xeque. Essa é a primeira vez na história de Tianyu que nenhum dos lados tem que observar o outro, mas também é o momento mais perigoso. E ressalta, se demorarmos em unir as casas, a família imperial vai marchar até nós. Vida ou morte, vencedor ou perdedor, tudo depende do que faremos neste período. Tal oportunidade rara, repleta de destruição, deve ser tomada com máxima cautela. E o mestre do Estado regente questiona, Senhor Leng, você fez contato com o outro lado? Tudo ocorreu perfeitamente? E o mestre Leng sorri, assegurando, não se preocupe, o garoto perdeu a fé na segunda geração e decidiu ficar do nosso lado. No momento certo, ele vai nos comprar tempo. E o mestre do Estado regente declara, o desejo há muito acalentado do Estado regente logo será realizado. Vencer ou perder é agora. A cena se volta para o pessoal do Quanhong. Eles caminham enquanto o primeiro-ministro Zhuge se irrita e o jovem mestre pergunta, primeiro-ministro, algo de errado? O primeiro-ministro fecha os olhos e, abrindo-os, confidencia. O que aconteceu hoje foi porque o velho fez acontecer, forçando Zhuofan a correr. Mas o que o fez agir tão cedo? Ele já preparou tudo. E o jovem mestre ri, comentando, primeiro-ministro, não pense muito nisso. Quanto maior o caos, melhor. Isso deixa a nossa invasão mais fácil. E o primeiro-ministro retruca. Mas... E reflete. Por que o Saco de Ossos escolheu este momento para agir quando a delegação de Quanrong esteve presente? Ele se espanta, cogitando, será? E fecha os olhos, refletindo, não, não pode ser. Devo estar tirando conclusões precipitadas. De qualquer jeito, não importa o que. Com a nação em caos, todos se moverão e tudo irá acontecer de acordo com o plano. Velho idiota, você quer usar o caos para si mesmo?
Mas achou mesmo que era o único com essa ideia? Você não governará essas terras. A cena mostra o prota. Ele pousa com a senhorita no colo e, colocando-a no chão, ela alerta. Ah, o Gu Santong está atrás de nós. O prota esboça um sorriso. O Gu Santong vem com tudo, cerrando os dentes. Ela fica com muito medo, agarrando o prota e berrando. Mas o Gu Santong se transforma, ficando pequenininho e exclamando: Pai, eu senti tanto sua falta. A senhorita fica boquiaberta e gagueja. O quê? O prota olha para ela e, sorrindo, revela. Xuanger, não consegue distinguir? Ele é meu filho. E ela se espanta, perguntando: O quê? Mas você? E o prota sorri, confessando: Eu apenas segui o fluxo, promulgando uma pequena peça para todos. E explica: Mas eu não esperava que o imperador estivesse na mesma página que eu. Ele queria que eu fosse o bode expiatório neste caos, e eu queria suportar o peso, quebrando o impasse. Uma coincidência que queríamos a mesma coisa ao mesmo tempo. Caso contrário, a proposta de casamento de Yongnin não aconteceria ao mesmo tempo da proposta do segundo príncipe. E ela indaga: Quer dizer que foi tudo mentira? E o prota sorri, esclarecendo: O casamento com Yongnin foi uma provocação óbvia do imperador. Mesmo que eu tivesse aceitado, ele usaria outro método para me culpar e acabar com toda a facção. Enquanto a proposta do segundo príncipe foi minha ideia de quebrar a facção do meu próprio jeito. Ele se vira, sorrindo e detalhando. O impasse explodiria com todas as facções querendo um pedaço de mim, mas na verdade é o melhor palco para cada um deles ganhar sua parte. E ela compreende. Oh, entendi. Relembrando do que o prota falou, ela questiona: Então, o que você falou sobre mim foi? E o prota olha para ela declarando: É claro que não passa de uma encenação. E desapontada ela indaga: Foi uma encenação? E o prota replica: Claro, foi apenas para deixar os outros cientes de que eu tinha uma razão perfeita para me irritar. Caso contrário, dúvidas fariam a próxima fase ser mais difícil. E ela cogita: Mas... E o pequeno Gu Santong profere: Pai, você vai lutar contra a família imperial, não é? Mas... E a minha promessa? E o prota sorri, retorquindo: Não se preocupe, pequeno Sanzi. Você é meu filho. Não complicarei as coisas para você. Você fez aquela promessa à família imperial. Eu te prometo, a família imperial permanecerá. Apenas o imperador é que não irá. E o Gu Santong fica meio que sem entender. E percebendo isso, ele fica feliz, bradando: Exato, desde que o clã viva, mesmo que Tianyu mude de cor, eu terei mantido minha palavra. Pai, você é um gênio. Como eu nunca percebi isso? E piscando para ele, o prota assevera: Jovem Sanzi, você aguentou muito. Veja o quão magro você está. Eles devem estar te deixando em jejum. E retirando uma erva medicinal, ele fala: Agora que o pai chegou, você vai comer como um imperador. E o Sanzi, cheirando a erva medicinal, vocifera: Obrigado, pai. O prota sorri para ele. E assumindo uma expressão séria, o narrador acrescenta: Zuofan dá ingredientes bons toda vez que se encontra com Gu Santong, para mostrar a grande diferença de tratamento, cada vez mais ganhando maior espaço em seu coração. Tudo isso para se aproximar ainda mais de Gu Santong e fazer com que ele o ajude a lidar com a família imperial sem culpa. Tudo no mundo tem mais de um significado. E sob o considerável cuidado do Zuofan, Gu Santong odeia a família imperial e o ama ainda mais. Gu Santong tem comido ingredientes por 3 séculos, mas sempre foram de primeiro e segundo níveis. E através da lábia do Zuofan, ele sente que a família imperial é verdadeiramente mesquinha com ele. E graças a Gu Santong ser uma criança, quanto melhor o Zuofan for com ele, mais ele se aproxima. Gu Santong abre os braços declarando: Pai! E apontando para si mesmo grita: Eu vou te ajudar. Você só tem que deixar um deles vivo e saudável. E o prota sorri maliciosamente murmurando: Mas é claro. E a senhorita observa pensando: Não imaginaria que Gu Santong era afilhado do Zuofan. Ela fecha os olhos e raciocina: Com esses 2 monstros juntos, quem em Tianyu pode enfrentá-los? O desejo do meu avô está quase realizado. O governante Zuo realmente pode mudar o destino. Os diabinhos chegam gritando:
Governante Zuo, chegamos! E o líder, todo ferrado, berra: Governante Zuo, por suas ordens, nós 4 fraudamos nossa fuga. Vendemos com sucesso os chatos do jovem mestre e da senhorita. Ele ri enquanto o prota semicerra os olhos para ele, pontuando: poderia parar de falar a palavra vendeu? Tudo não passou de tática. E completa: além disso, vocês não perderam de propósito? Vocês realmente não se deram conta? Veja, o sangue na sua boca ainda nem secou. E o cabelinho vermelho se irrita, reclamando: Governante Zuo, podíamos ter vencido, mas... E o prota vira o rosto, respondendo: tá certo, uma verdadeira derrota é melhor que uma falsa para aqueles caras engolirem. Agora, vocês levarão Xuanger para a cidade Windgaze. Se virando, ele fala: jovem Sanzi, vamos. O Sanzi olha para ela, que questiona: para onde está indo? Não vai voltar conosco? E o prota solta: não. Semicerrando os olhos, ele declara: estou indo recuperar alguns reféns. A cena se volta para o mestre Leng. Ele toma seu chazinho, esboçando um sorriso. E o prota chega, comentando: desculpe, desculpe. Perseguido por Gu Santong. Apenas agora consegui despistá-lo. Estou atrasado, por favor, me perdoe. E o mestre Leng ri, observando: Gu Santong só tem força, mas escapar dele não é tão fácil. E continua: calculo que apenas o governante Zuo seja capaz disso em Tianyou. Estou impressionado. E o prota pondera: tal é o estado regente. Você está até mesmo escondendo tal lugar refinado em uma montanha solitária, apenas 10 milhas da capital imperial, e ninguém sabe disso? Uma verdadeira raridade. E o mestre Leng sorri, afirmando: mas é claro, com a capital imperial saturada de conflitos e pessoas de todos os lugares, a inteligência é ainda de importância primordial. O Estado regente deseja o mundo, e para isso construiu uma rede secreta. Olhando para o prota, ele diz: além disso, pode relaxar, governante Zhu. Nem mesmo os espiões do imperador podem nos alcançar aqui. Podemos conversar calmamente. E o prota sorri, concordando: Senhor Leng, obrigado por sua assistência. Encarando-o, ele pergunta: eu presumo que você tenha meu clã em custódia. Posso perguntar onde eles estão agora? Porque eu não os vejo. E o mestre Leng encara o prota, e fechando os olhos, expressa: governante Zuo, você veio até mim por ajuda. Para ter o clã Luo nas mãos do Estado regente a qualquer custo, eu fiz isso. Isso não me fará seu inimigo, fará? E o prota sorri, assegurando: ah, claro que não. Eu te disse, me ajude nisso, e você estará do meu lado. E o mestre Leng alega: mas, não tinha mais nada além disso? Eu te ajudo com isso, mas ainda sou o governante do Estado regente, trabalhando nos interesses do Estado regente. Então, mesmo que você não me considere um inimigo, governante Zhu, não posso evitar em não pensar o mesmo de você. O prota encara o pensativo e sorri, declarando: certo, então, com um olhar demoníaco profere: Senhor Leng, você fará igual à família imperial e usará o clã Luo como refém para lidar comigo? E o mestre Leng levanta a mão questionando: será? Abaixando-a, ele explica: eu sei muito bem o que você faria. A lição que aprendi no debate esotérico foi mais do que o suficiente. Obrigado. Com nossa força, testar alguém de seu calibre seria imprudente. Fechando os olhos, ele pondera: isso faria apenas a família imperial feliz, vendo ambos nós sofrermos, fazendo todo o trabalho por eles. Como eu faria algo tão monumentalmente idiota? E o prota indaga: então o que você está querendo dizer é... E o mestre Leng esclarece: vamos barganhar. O governante Zuo quis que eu ficasse com o clã Lu, pensando que seria bem mais fácil resgatá-lo do Estado regente do que da família imperial. A realidade é realmente essa. Nós nunca teríamos pego tal bomba-relógio, ainda mais para mantê-los perfeitamente seguros para presenteá-los ao governante Zuo. Porém, dá-los assim sem nada em troca é ruim para os negócios. E acrescenta: eu peço que o governante Zuo nos dê algo em troca. E o prota se levanta, perguntando: o que deseja? Escolha. Levantando as mãos, ele desafia: seja integridade, consciência ou até mesmo castidade, você pode pegar qualquer coisa. E o mestre Leng, incrédulo,
contesta: Governante, o governante Ju está brincando? Desde quando você tem essas coisas? E o prota sorri, retrucando: Quem disse que não? Eu posso garantir por minha castidade, que me mantive seguro durante dezenas de anos. E o mestre Leng, incrédulo, pede: Governante Ju, por favor, não faça piada. Você apenas precisa nos dar o que desejamos, e o clã Lu será entregue em segurança. Se você não quiser, acredito que estaremos em um impasse. Seu pessoal pode estar em qualquer lugar a esta altura, e apenas teremos que lutar um contra o outro, esperando que a família imperial dê o bote, acabando com nós dois. E o prota olha para ele, interrogando: E por acaso, eu tenho algo tão importante assim comigo? E o mestre Leng afirma: a raiz Bodhi. O prota se espanta enquanto o mestre Leng fecha os olhos, detalhando: o ingrediente de 8º grau que você pegou da Torre Huayu, 8 anos atrás. Por favor, me dê e eu os libertarei. E o prota levanta a mão, negando: Infelizmente, eu não a tenho. Você aceitaria outro ingrediente de 8º grau? E o mestre Leng insiste: Precisamos da raiz Bodhi. Não nos importamos com o 9º, nem mesmo ingredientes de 10º grau. O prota encara-o e questiona: o que faz a raiz Bodhi ser tão única que não pode nem mesmo ser substituída por outro ingrediente de 8º grau? E o mestre Leng explica: é óbvio que não pode ser. Não tem motivo para esconder isso de você, agora que todas as casas estão em seus esforços finais. Por que estávamos tão fixos na Torre Huayu? Primeiramente porque era uma casa de mulheres, e majoritariamente porque sua herança era a raiz Bodhi. Caso contrário, teríamos começado nossa expansão com outras casas primeiro, em vez de insistir em cuidar de alguns tabus e ganhar a má reputação de bater em mulheres indefesas. O prota encara-o e, fechando os olhos, confidencia: Senhor Leng, também serei franco. Eu posso te dar qualquer coisa, menos a raiz Bodhi. Ela não está comigo. Ele estende a mão e continua: Quando eu peguei aquela bugiganga, foi apenas para afastar a atenção do estado regente da Torre Huayu. Na verdade, o item foi logo retornado. De que jeito mais nós nos tornamos aliados? Você se aliaria com alguém que pegou algo seu? O mestre Leng se espanta e, fechando os olhos, compreende: Entendo, eu também considerei isso. A resposta do governante Zhu hoje confirma minha hipótese. E reitera: seja como for, eu ainda preciso dela, governante Zhuo. E o prota se irrita, exclamando: O que você está pedindo? Que eu vá até lá e roube da Torre Huayu? E o mestre Leng sorri, sugerindo: Estivemos observando elas por anos, mas elas esconderam a raiz Bodhi mais que suas vidas. Mesmo que absorvamos a Torre Huayu, ainda não a encontraríamos. Mas, governante Zhuo, você, como aliado delas, pode... E o prota retruca: Você quer que eu as burle? E chegando ao lado dele, relembra: Você acabou de falar que somos aliados. Com um olhar demoníaco, ele avança: Fazer tal coisa irá arruinar o nome do clã Luo, deixando de lado nossos aliados de pé, sozinhos e cercados desamparadamente por você. Senhor Leng, você nunca faz coisas em meia medida. E o mestre Leng ri, confirmando: Não é minha intenção, afinal. Eu só quero a raiz Bodhi. Essa é a minha condição. Tudo o que resta é ver se você vai realizá-la. Se levantando, ele avisa: Seus homens estão em nossas mãos, então você virá a qualquer hora para a troca. Isso deverá ser mais fácil do que levá-los das mãos da família imperial. Se virando, ele finaliza: Bem. E, indo à frente, aconselha: Tome seu tempo e pense bem. Vou me retirar agora. Venha me encontrar quando a tiver. O prota fica com um olhar demoníaco. Ele some rapidamente, chegando perto de Gu Santong, que olha para ele e pergunta: Pai, você voltou? Você não disse que traria aquele pessoal de volta? Por que você está sozinho? E o prota, irritado, cerra os dentes, resmungando: Merda, aquela raposa velha tem demandas. Jovem Sanzi, você já se encontrou com a jovem senhorita e o resto? Seu nariz não pode apontar o caminho? O Sanzi cheira e, abrindo os braços, informa: Pai, não há sinal deles a 1000 milhas. E o prota encara-o, constatando: a raposa velha é realmente cautelosa.
Ele pensou que eu roubaria os reféns, então ele os moveu. Ele nunca pretendeu me mostrá-los. Fechando os olhos, ele decide: eu só vou ter que ir até a Torre Huayu e pegar o item. Com um olhar demoníaco, ele promete: mas eu não vou me esquecer disso tão cedo. A cena, então, se volta para a Torre Huayu. O Gu Santong observa: pai, não é apenas um ingrediente de 8º grau? Podemos apenas quebrar tudo enquanto procuramos. Por que esperamos pela noite para nos esgueirar? Isso faz mal à minha gloriosa imagem. E o Prota esclarece: se fosse tão fácil assim, o Estado Regente já teria feito isso. E acrescenta: as mulheres da Torre Huayu são duras. Você nunca terá nada delas, nem mesmo em 1 milhão de anos, a não ser que elas te deem. Além disso, ele continua: eu não quero destruir minha relação com elas. E o Gu Santong, todo bobinho, pergunta: como você fará isso quando você está forçando elas a dizerem onde está o tesouro delas? E o Prota ri, explicando: garoto ignorante, você esqueceu do último truque do seu pai? Ele salta falando: deixe-me refrescar sua memória. Ele utiliza as asas e começa a ir pelo local. Uma garota toda boba observa. Ela fica meio tristonha. Um barulho ressoa e a mestra da torre interroga: Xiaoyu, algo de errado? Ela se levanta e, saindo, sente algo. Ela se espanta e perde os sentidos, ficando apática. Após um tempo, é mostrado ela, com olhos semicerrados, questionando: o que está acontecendo? Para onde a garota foi? A Kinger chega gritando: matriarca, alguém roubou a raiz Bodhi! E a matriarca se espanta, exclamando: o quê? E berra: impossível! Ninguém sabe onde ela está escondida. Como alguém poderia roubá-la? E a Kinger dispara: matriarca, é verdade. A pessoa usava um manto negro, segurando em sua mão a raiz Bodhi. Acabei de mandar discípulas para persegui-lo. E a matriarca ordena: se acalme, você viu direito? Tem certeza de que era a raiz Bodhi ou apenas alguém planejando nos enganar com uma falsa e então roubando a verdadeira? E a Kinger afirma: matriarca, é real. Eu vi com meus próprios olhos. Eu também chequei seu esconderijo e não tinha nada lá. A matriarca estende a mão, ordenando: o que estão esperando? Vamos! A cena se volta para um tempo depois. A matriarca é controlada pelo Prota. O Gu Santong, vendo isso, indaga: pai, aquela mulher está sonâmbula? Por que ela está monologando? Ela não consegue nos ver? E o Prota elucida: esse é o 3º estágio do olho divino do vazio, mundo miragem. E complementa: ela está presa na minha ilusão sem seu conhecimento. Através da ilusão, ela nos levará até a raiz Bodhi. Pegaremos apenas os ingredientes, deixando-a inconsciente, e ninguém saberá de nada. Elas culparão o Estado Regente, claro. Ele sorri maleficamente, confidenciando: estaremos livres da acusação e ainda aliados. Ele ri, e o Gu Santong comenta: pai, você é tão desonesto. Apesar disso, esse teu olho é maneiro. Não nos vimos há pouco tempo e esse seu olho já está no 3º estágio? E o Prota sorri, explicando: jovem Sanzi, essa velha é mais do que aparenta. Ela anda atrás de todos, observando cada passo e para onde estão indo, para evitar que alguém estranho dentre elas deseje descobrir o segredo delas. Mas essa ilusão está construída a partir da mente dela, contendo toda a conduta e marcha das pessoas. Como teria alguma lacuna? Não importa o quanto cuidadosa ela seja, não encontrará nada. A cena os mostra à frente de um lago. O Prota observa e ela estende a mão, abrindo uma escadaria. Ele pensa: não esperava que a raiz Bodhi estivesse escondida na água. Se eu não tivesse enganado a velha com minha ilusão, eu não teria sido capaz de encontrá-la. A cena mostra o local do esconderijo. Ela abre a caixa e olha para a caixinha, constatando: o quê? Realmente se foi? O Prota golpeia e ela lamenta: Qin Sheng, sinto muito. O Prota se espanta enquanto ela confessa: você me disse para cuidar da Torre Huayu antes de ir, mas eu não fui capaz de proteger nossa preciosa herança. E o Prota cogita: o quê? Shu Qinsheng? Se foi? Ela não estava em reclusão? E a mestra, trêmula, revela: para salvar aquela garota,
Você fez um acordo com o líder da seita do céu místico. Assim que você se foi, você disse que nunca mais voltaria, e eu nem mesmo fui capaz de cumprir seu último desejo. O prota se espanta, relembrando do que aconteceu anteriormente. Ele arregala os olhos e o Gu Santong, observando isso, pergunta: Pai, o que aconteceu? Ele fecha os olhos. Ele então toca no ombro dela e ela se vira, exclamando: Zhu Fan, por que você está aqui? O que está acontecendo? Ela olha para a caixa e questiona: Zhuo Fan, somos aliados. Por quê? E o prota explica: Matriarca, o caos está prestes a se espalhar pela terra. Leve todos da Torre Huayu até o clã Luo. Eu prometo te proteger. Já a raiz Bodhi, eu a levarei. Ele some. Ela observa e a cena mostra os dois voando. O Gu Santong pergunta: Pai, por que você se mostrou para ela no final? E o prota, tristonho, confessa: Eu não quis mentir. O prota chega à frente do estado regente. Os guardas se espantam e um deles, com medo, murmura: Perdão, mas você é o governante Zhu? E o prota o encara, afirmando: Vocês realmente têm muitos esconderijos, até mesmo aqui? E continua: Me levem até Leng Wuchang. E o guarda responde: O senhor Leng está à sua espera. Por favor, me siga, governante Zhuo. Ele estende a mão para o prota, indicando o local. E uma risada ecoa enquanto o senhor Leng fala: Como esperado do governante Zhuo, você pegou o tesouro da Torre Huayu em um piscar de olhos. É mostrado ele à frente de uma porta, e ele brada: Por favor, entre. E o prota, chegando perto dele, declara: Não precisa bancar o ator. Você já sabia que eu a pegaria, e se preparou assim que eu saí. Demorou 2 meses até eu chegar na cidade da Torre Huayu, desde a capital imperial, enquanto você só demorou 1 mês? E o mestre Leng ri, retorquindo: Sim, é como você disse. Eu corri até aqui o mais rápido possível assim que você saiu, porque eu acreditei que o governante Zhuo fosse um profissional. E prossegue: Uma mera raiz Bodhi não poderia escapar de suas mãos. Seria um pecado atrasar a troca, não como o governante Zhuo, preocupado com a segurança do clã Luo. E o prota, se sentando, solta: Basta, eu já disse. Ele encara, retira a caixinha e comenta: Vejo que você também está impaciente para pegar a raiz Jade Bodhi, mas eu ainda não entendo por que está tão ansioso para consegui-la. Ela não apenas melhora sua aparência, e o mestre Leng observa: Governante Zhuo, você não precisa se preocupar com isso. Apenas dê-me ela e eu te entregarei o clã Lu até o último homem. Desse jeito, o nosso acordo está concluído. Isso é tudo em que você deveria estar interessado. O prota o encara e, fechando os olhos, abre a caixinha dizendo: Certo, é apenas um acordo. Não tem nada a ver com o porquê você precisa dela. O mestre Leng sorri, e o prota o encara, indagando: Onde estão eles? E o mestre Leng levanta a mão, informando: Governante Zhuo, todos nós sabemos de suas habilidades. Se eu os entregar agora, você vai tentar levar isso com você, e eu não terei como o parar. E o prota fecha a caixinha, questionando: Senhor Leng, o que você está insinuando? Você vai pegar isto e não devolverá aos meus homens? E o mestre Leng levanta as mãos asseverando: Não, não, você entendeu tudo errado. Apenas quero dizer que não posso entregá-los a você aqui, já que o governante Zhu é muito perigoso, mudando seu temperamento mais rápido que o vento. Eu tive que vir preparado. Com os braços abertos, ele explica: Para ser franco, eu já os enviei de volta à cidade de Windgaze. Tudo o que você precisa fazer é me dar isso, e eu vou mandar uma Jade mensageira para mandá-los libertar. Eles serão libertados imediatamente, e não ousarei complicar as coisas. O prota então toca na caixinha, olhando para ele com uma aura demoníaca, rosnando: Se eu apenas te der isso, você não vai liberar merda nenhuma. E o mestre Leng estende as mãos e exclama: Como não? Desde sua exibição na Montanha da Besta Soberana, eu perdi toda a intenção de incitar sua ira. Comparado ao seu estratagema traiçoeiro, o governante Zhuo que mede cada passo antes de dá-los, eu tenho mais medo é do governante Zhuo vidrado em vingança. Isso não faria bem a ninguém. O prota esboça um sorriso, e olhando para ele, profere: Eu espero, pelo seu bem,
que você cumpra a sua parte do acordo. Ele entrega a caixa. O mestre Leng pega, sorrindo, e pegando uma jade, afirma: Governante Zuo, eu sou um homem de palavra. É mostrado um feixe saindo pela janela. E o prota se levanta, declarando: Com o acordo concluído, estou de saída. Eu preciso ver se a jovem senhorita e os outros estão seguros. Com um olhar demoníaco, ele ameaça: Se houver qualquer arranhão neles, Senhor Leng, nos veremos novamente na cidade do dragão aprisionado. O mestre Leng se espanta e o prota some, e ele fecha os olhos, ponderando. Ele é um selvagem, assim como descrevem os rumores. Tanto poder, tanta dignidade, isso não é algo que qualquer um possua. E o mestre do estado chega, vociferando: Senhor Leng, você a tem? O mestre Leng estende a caixinha confirmando: Parabéns, mestre do estado, temos ela. E o mestre gargalha, exclamando: Finalmente eu posso treinar a arte marcial de categoria terrestre, corpo de diamante dos 9 dragões. E o mestre Leng constata: Certamente, mestre do estado, somos mais fracos do que a família imperial, porém mais fortes que o clã Luo. Ainda assim, não podemos nos comparar quando o assunto é a qualidade de seus especialistas. A família imperial tem Gu Santong, enquanto o clã Luo tem Zhuo Fan, aberrações da natureza capazes de lutar contra milhares. Para pegarmos essas terras, temos que derrotar esses monstros. Com o mestre do estado treinando o corpo de diamante dos 9 dragões, seu poder irá dobrar. Os céus estão sorrindo para o estado regente. E o mestre do estado regente fecha os olhos, ponderando: Uma pena que o corpo de diamante dos 9 dragões precisa de 9 almas do dragão para alcançar seu pico, especialmente a última, para alcançar o reino imaterial. Mas essa alma está com Zhuo Fan, uma verdadeira pena. Senhor Leng, por que você também não escolheu a alma do dragão como condição? E o mestre Leng explica: Mestre do estado, por favor, contenha sua ganância. Você conhece bem seu temperamento. Se o pressionarmos muito e com isso acabarmos perdendo a cabeça, não estamos preparados para lidar com ele. Sofreremos muito se o fizermos. Complementando, ele acrescenta: Além disso, a alma da veia do dragão é um ser selvagem. Até mesmo quando o destino do jovem mestre chegou, ele apenas conseguiu subjugar uma. Com o mestre do estado sendo capaz de usar 8 almas para treinar, a dor será excruciante. Apenas através do uso da vitalidade da raiz Bodhi haverá um sucesso garantido. O senhor ainda não adquiriu o corpo de diamante e seria incapaz de suportar tantas almas do dragão. Qual seria o ponto de tomar a 9ª de volta? Devemos esperar que o senhor treine ela, e então procuraremos por Zhuo Fan. E o mestre do estado regente fecha os olhos, murmurando: Como a pressa causa desperdícios muitas vezes, será melhor usar as 8 primeiro. Ele fecha o punho, declarando: Já a 9ª, Zhuo Fan, espere, eu irei atrás dessa última. A cena mostra fantomas. O prota reflete: Corpo de diamante dos 9 dragões. Isso foi perigoso, mas desse jeito, eles não virão atrás de mim tão cedo, não antes de terminar seu treinamento. A cena então mostra a montanha da besta soberana. Uma explosão enorme acontece. É mostrado um bicho muito doido. E o Gu Santong grita: Pare, agora mesmo, antes que piore as coisas. Ele lança um ataque, berrando: Eu mandei você parar. Ele acerta o bichão, causando uma grande explosão. E ao pousar no chão diz: Você não sabe quando terminar? Eu te falei para parar, mas não, você me forçou a fazer isso. Que idiota, eu não queria sua vida. Ele pega algo e puxa forçosamente. Guardando-a no anel, ele comenta: Incluída esta asa espiritual de 4º nível, já devem ter 8. Me pergunto como está ao lado do pai. A cena mostra outro local na floresta. É mostrado as bestas amedrontadas. E o prota ordena: Vocês 3, virem-se. Com um sorriso demoníaco, ele assegura: Não se preocupem, não vai doer. Um berro ecoa, e o prota, guardando algo no anel, constata: Um passo mais perto do meu objetivo. É mostrado as bestas saindo chorosas. E o Gu Santong aparece. Ele pousa à frente do prota, exclamando: Pai, eu consegui 80 pares, e você? E o prota responde: Mais ou menos o mesmo, 235 pares.
E o Gu Santong indaga: você chama isso de mais ou menos? Cruzando os braços, ele resmunga: pai, você é tão chato. Eu tive que perseguir essas bestas toda vez, enquanto você apenas usa essa chama azul para fazer elas obedecerem. Como eu posso vencer desse jeito? E o Prota propõe: bem, jovem Sanzi, que tal isso? Ele levanta um dedo, sugerindo: eu ainda preciso pegar 1000, mas você vence se conseguir pegar 300 antes de mim. E o Santong pergunta: sério? Ele se vira falando: trato feito, tô indo agora mesmo. E se virando, questiona: aliás, para que você precisa de todas essas asas? Você se cansou das suas e quer usar uma diferente para cada dia? E o Prota sorri, respondendo: segredo. E acrescenta: agora vá fazer sua parte, você vai descobrir mais tarde. E o Santong concorda: ah, beleza. A cena mostra alguns feixes de energia. Os dois se espantam. É mostrado uma águia com 3 cabeças. O Prota cogita: besta espiritual de 9º nível, corvo de 3 cabeças. O que ela faz aqui? Este é apenas o domínio da besta espiritual de 6º nível? E o Santong aponta, perguntando: pai, podemos usar as asas dele? Por que não vamos lá arrancar elas? E o Prota semicerra os olhos, repreendendo: jovem Sanzi, se comporte. Essa besta é forte o suficiente para causar estragos no domínio sagrado. Mesmo que nós dois lutássemos juntos, não seríamos páreos. E pensa: nunca imaginei que este domínio mortal poderia ter tal besta espiritual. O plano está arruinado. E o Santong questiona: pai, sua chama não pode cuidar dele? E o Prota cai em si: é isso. Como diabos eu pude me esquecer? Ele ativa a chama e sorri. A besta o observa, sinalizando. O Prota se espanta e a besta utiliza a chama, indagando: então você estava aí? O Prota se espanta com isso e pensa: meu Deus, essa coisa tem a chama índigo também. Ainda por cima tem 3 em suas cabeças. Diante de tal poder, não passo de uma mera formiga. E o pássaro declara: era você quem estava caçando as bestas espirituais voadoras? E o Prota raciocina: essa besta espiritual de 9º nível tem tamanha inteligência que pode até mesmo falar. Isso vai ser difícil. Realmente não é igual àquelas bestas espirituais brutas. Vai ser bem mais difícil enganar e escapar. E o Santong provoca: isso mesmo, e daí? E o Prota, tampando a boca dele, implora: não ligue para o absurdo de uma criança. Nós, não estamos matando ninguém. Ele ri. O pássaro semicerra os olhos e afirma: sim, é você mesmo. E o outro convida: venha, meu mestre quer ver você. E o Prota se espanta, imaginando: o quê? Uma besta espiritual de 9º nível tem um mestre? Que tipo de existência ele deve ser? E o Santong rebate: você acha que este jovem mestre vai ver ele só porque você falou? Quem você pensa que eu sou? E o pássaro explica: me perdoe, jovem mestre. Como o mestre ordenou, eu tenho que o levar comigo, mesmo que seja à força. Você vê a chama índigo em minha testa? O mestre me deu para que eu pudesse argumentar com você e o cavaleiro ali. Por favor, não me obrigue, eu não quero o machucar. E o Santong se prepara para lutar, exclamando: quero ver você tentar. Desde que eu me lembre, eu apenas dependo dos meus confiáveis punhos. Ninguém nunca o superou. Eu não tenho medo de você. O Prota estende a mão para ele. Ele olha para o Prota e o Prota diz: certo, vamos lá. Se o mestre mostra o caminho... E o pássaro informa: é bem longe daqui. Por favor, subam em minhas costas, eu levarei vocês. O pássaro parte com tudo. E o Santong, olhando para o Prota, indaga: pai, isso não é admitir derrota? Isso vai manchar minha imagem. E o Prota ri, explicando: como isso seria uma derrota? A outra parte apenas está nos convidando. Apesar de ter sido compulsivo, foi com respeito. Teríamos que ir mesmo se não quiséssemos, mas a diferença de atitude teria sido muito diferente. Olhando para a frente, ele pondera: com tal lacuna óbvia em força, em vez de acabarmos humilhados, dar um passo para trás é recomendado. E complementa: além disso, seu pai está curioso para ver esse mestre misterioso. Eu tenho algumas perguntas que precisam de respostas. E o pássaro avisa: se segurem. É mostrado um brilho. Eles passam pelo portal dimensional. E o Santong,
Preocupado, questiona: Ah, ele tem uma habilidade de teletransporte igual ao olho divino do vazio do Pai? E o Prota sorri, esclarecendo: Abrangendo milhares de milhas, cobre a lua e segura os céus. Um famoso dizer no domínio sagrado, descrevendo uma das 5 grandes bestas sagradas, o incrível poder de Kunpeng, o saltador. Em um bater de asas, atravessa 9.000 milhas. O corvo de 3 cabeças, um ser da linhagem de Kunpeng, não é tão impressionante quanto seu ancestral, mas ainda pode atravessar centenas de milhas. Isso não foi teletransporte algum, foi pura velocidade. E o Santong bate nas costas do pássaro falando: Uau, esse pássaro é tão legal assim? E o pássaro responde: Você é tão gentil, tal truque não é nada para você, jovem mestre. Eles chegam à frente de uma montanha. O pássaro pousa e orienta. O mestre está aguardando, por favor, entrem. O pássaro parte. O Prota entra na caverna. A cena mostra um cara mais à frente, sentado num trono, que rindo profere: Meu garoto, nós nos encontramos novamente. E o Prota pergunta: É você? A cena corta para o estado regente, na cidade do dragão aprisionado. É mostrado um local com vários dragões e correntes. O mestre Leng chega, comentando: Se os veneráveis estivessem se reunindo, nada desagradável aconteceria quando o senhor fosse romper. E o mestre do estado regente, com um barulho de desgosto, resmunga: Se aqueles velhos soubessem que temos a raiz Bodhi e eu fosse treinar o corpo de diamante dos 9 dragões. Segurando a raiz Bodhi na mão, ele diz: Eles diriam que os interesses da casa vêm primeiro e escolheriam o melhor candidato para treinar a técnica. Eles fariam Huang Pufeng treinar aqui, e isso ameaçaria a minha posição. Comigo agindo sem seu conhecimento, logo será tarde demais para descobrir, e logo vão finalmente obedecer às minhas palavras. E brada: O mais forte do estado regente e seu mestre finalmente serei eu, apenas eu. Ele ri. E o mestre Leng tenta ponderar, mas... E o mestre do estado regente, irritado, ordena: Sem mais, senhor Leng, comece! O mestre Leng o observa e então junta os dedos. Ele lança um poder à frente, no meio das correntes. As correntes então começam a ser puxadas e um buraco se abre. O mestre Leng observa e o mestre do estado regente também. E então ele salta. O mestre Leng observa a cena pensando: O selo foi aberto, os 8 dragões estão tumultuando, e não tem nenhum venerável para suprimi-los. Se as almas da veia do dragão quebrarem o selo, estaremos em apuros. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!